eu quero anunciar para vocês agora o assunto desta manhã. Que assunto? As 4 primeiras pragas. É bom, né? Também não quero assustar ninguém, mas isso é assunto. E mais, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e político. Por esse ponto de vista, vocês nunca ouviram. Nós vamos ler o texto, mas não agora. Está em Apocalipse 16. Mas antes de ler esse texto aí, quero fazer a contextualização para nós entrarmos nas praias, para nós entendermos a lógica, por quê e qual é o sentido delas, certo? Então nós vamos fazer uma retrospectiva desde antes do decreto dominical, porque assim nós entenderemos o efeito econômico, político e social das praias, entenderemos melhor. É importante que a gente possa entender isso de uma maneira assim, vamos dizer, mais cabal, certo? Então já pode deixar a Bíblia aberta, já vou deixar a minha também, Apocalipse 16, mas vamos ler oportunamente, no momento exato. Aliás, as pragas, para que possamos, se quiserem estudar bem as pragas, você tem que estudar Apocalipse 15, já uma coisa, a introdução às pragas, o 16, onde estão as pragas, o 17, que é o posterior, em grande parte o posterior às pragas, e o 18, que é a última praga, de novo. Aí você está estudando todas as pragas. Antes do decreto dominical, Satanás tem um projeto contra esta igreja. Eu li isso no livro eu esqueci o nome do livro, Conselhos para Ministros e Obreiros Evangélicos. Este é o livro que explica a luta da igreja, e com um realismo assim que é alguns momentos assustador, mas esta manhã eu não quero assustar ninguém. Mas aqui uma mensagem de realista, vai ser bem realista, mas de ânimo, porque enfim, o povo de Deus é que se sairá vencedor. Então, nós temos que saber quais são as passagens, para que chegue a vitória. Aliás, qualquer ciclista sabe, o bom no ciclismo é chegar. Fazer 100, 120, 150 quilômetros, isso não é muito bom. É doído, suado, toma-se muita água e se sofre. Mas quando chega, a Marisa sabe bem. Ela diz que entende de como se troca um pneu, mas entende de como se conta uma história. E então, a estratégia de Satanás, gente, sabe qual é? Não é eliminar a igreja. Não. Ele é tão inteligente que sabe muito bem, na experiência de 6.000 anos, que isso é impossível. Mas também ele é inteligente e aprendeu muito com o povo de Israel no passado, e sabe muito bem que a grande estratégia pela qual ele pode derrubar a igreja é mantê-la morna. Essa é a estratégia, certo? E se ele conseguir, Jesus não volta. Todos aqui sabem que volta, certo? Mas qual é a outra opção dele? Explica. Depois da cruz, quando a sua derrota já foi selada lá, ou seja, entre ele e Jesus Cristo não tem mais nenhum confronto. E o confronto, na verdade, era entre ele e Jesus Cristo. Nós outros somos os seguidores de um ou de outro. Portanto, nós somos herdeiros da vitória de Jesus Cristo ou da falência
do sistema de Satanás. Não vou me delongar muito nesse aspecto, tratando da sucessão de nações, que dá um pouco, vamos falar isso aqui hoje à tarde, eu acho. Porém, se ele mantiver a igreja morna, ele vai levando. Não tem outra opção para ele, a não ser ir levando. Se possível, até que ele mesmo morra. Sim, porque ele se torna mortal, né? Ele e os seus anjos. E até que o caos se instale aqui nesse planeta. Sei lá quando. Porém, há de acontecer uma reforma, um reavivamento. E ele já começou na igreja. E esse reavivamento, depois da reforma, eu quero falar um pouquinho sobre a reforma daqui a pouco, né? Esse reavivamento muda as condições religiosas no mundo. Na medida em que pastores, membros, pregadores, ensinadores e sei lá quem mais começarem a falar demais, Satanás terá um problema: a queda de Babilônia. Está entendendo? Esse é o problema de Satanás. Não é quantos estão pregando, e sim que testemunho eles estão dando. Vamos ilustrar um pouquinho isso. Vamos supor assim que aqui em Egito tenha uma pessoa extremamente importante, poderosa, né, no poder político, certo? E que essa pessoa tenha tirado outra do seu caminho, mandando matá-la. E ninguém, supostamente ninguém viu. Porém, tem uma pessoa que estava lá com o seu celular e filmou. Pergunto a vocês: filmou o assassino, aquele que matou fulano, que o poderoso mandou matar? Pergunto a vocês: o que vai acontecer com esse que filmou? Vai ser o próximo, antes que ele conte. Pergunto para vocês: o que vai acontecer com as testemunhas que derrubam Babilônia? Quando essas testemunhas deixarem de ser mornas? E agora pergunto mais: o que vai acontecer com aqueles que se revoltarem contra a testemunha, as testemunhas da testemunha verdadeira? Daqui a pouco vai aparecer um slide ali na frente, um pouco mais adiante, e vamos explicar quem é a testemunha verdadeira e quem é o testemunho verdadeiro. Obviamente serão perseguidos, na medida em que deixar de ser mornos. Bom, aí vem o decreto dominical. E eu pergunto agora para vocês, eu gosto de fazer perguntas ao professor, né? O professor tem essa mania. Decreto dominical é bom ou é mau para o povo de Deus? Gente, deixa eu chegar mais próximo, porque o decreto dominical é excelente para o povo de Deus. Excelente porque você vai perder o emprego. Claro. É bom perder o emprego, vocês acham? Já conseguiu ter emprego? Então, vai perder. É bom porque você vai poder comprar nem vender. Isso é bom, né? É bom porque você vai perder certamente a tua identidade, os teus direitos constitucionais, etc. Não vou me delongar muito sobre esse ponto. Lá em cima tem um relógio. Gente, vocês estão entendendo o que tem por trás dessas perdas? Não? Tem ganhos. Quantas horas por dia você trabalha no teu emprego? 8, né? Você vai perder essas 8 horas. O que você vai fazer nessas 8 horas? Pregar. Bom, é bom, né? O que diz lá em Isaías, capítulo 33, versículo 16? Lembra o que diz lá? O seu pão e as suas águas serão certas. E aquele que está fazendo o curso universitário, por exemplo, que está no último ano do curso, não se forma mais, né?
Para quê? Eu pergunto, para que vai se formar? Se o mundo está terminando. Gente, quando vem o decreto dominical, o fim está muito próximo. Essa é a grande questão. Para que você quer? O que você quer com o emprego? Qual é a coisa mais importante a fazer a partir de então? Não que não se deva fazer antes. Qual? Ensinar. Ou seja, isso até tem nome: autoclamor. E o que se diz no autoclamor? Está Apocalipse 18, versículo 4. São 4 palavras: sai dela, povo meu. Aliás, daí ocorrem 2 sacudiduras. Vai aparecer no slide, mas já estou antecipando. Não é só uma sacudidura que acontece, não. A gente sempre pensa que vai ter sacudidura só na igreja adventista. Não, em Babilônia vai ter outra. De dentro da igreja de Deus, na sacudidura, sai o joio. De dentro de Babilônia, na sacudidura, sai o trigo. E o joio daqui se junta com o joio de lá. E o trigo de lá se junta com o trigo daqui. E conclui a obra. Impressionante. Agora deixa eu me distanciar um pouquinho, porque essa coisa que eu vou falar nesse momento não é muito agradável. Então eu vou ficar um pouco mais de longe. É uma questão de segurança. Só tem o Gilberto aqui do meu lado, né? Gente, você já fez a reforma da saúde? Você não fez? Pensa bem em fazer antes do decreto dominical. Vocês sabem quando vai ser o decreto dominical? Nem eu sei. Portanto, então faça logo. Pelo seguinte: quando vier esse decreto, e ele é o start da grande sacudidura, é quando as pessoas não suportam mais ficar dentro, porque perderam essas coisas todas, e outros veem que ganharam, saem e se tornam nossos inimigos. E a partir desse momento, cumpre-se Joel capítulo 2, que também está em Atos capítulo 2. Todos os servos de Deus se transformam, são transformados em profetas. Essas crianças que estavam aqui serão profetas, certo? Os jovens, adolescentes, jovens, adultos, velhos, masculino, feminino, recém-entrado na igreja, ou faz tempo que está dentro da igreja, não interessa, serão todos profetas. Mas não farão uma predição para o futuro, porque o futuro não tem mais, está no fim. E sim, serão dirigidos pelo poder do Espírito Santo. Isso se chama derramamento da chuva serôdia. E todos serão guiados por Deus, pelo Espírito Santo. Agora eu pergunto para você: mas eu não fiz ainda a reforma da saúde. Como é que você vai distinguir o Espírito Santo se você ainda está na Coca-Cola, está na carne, está no McDonald's? Aliás, qual é o alimento? Quais são os 2 alimentos que receberemos daí em diante? Está lá em Isaías capítulo 33, versículo 16. Pão e água. Você já se acostumou a comer só pão e água? Também não precisa exagerar agora, né? Mas como é que... Deixa eu chegar mais perto. Como é que você vai sobreviver só com pão e água? Você lembra do profeta Elias? Quantos dias ele caminhou a partir de um bocado de pão e água? Comeu e tomou. Ele caminhou 40 dias e 40 noites. Então, pensa um pouco o poder desse alimento, o quanto que isso vai te deixar a tua mente clara e aberta, desde que você goste dele. E para gostar dele, tem que ensaiar antes. Comer pão integral, que o Gilberto sabe fazer bem. Bom, também não estou fazendo nenhuma propaganda aqui, mas enfim,
Amanhã também vai ter vão ensinar ali a respeito de alimentação saudável, etc. Né? Gente, o adventista do sétimo dia, que já está na igreja, não estou falando daquele que ainda vai entrar, aquele que já está na igreja, ou faz a reforma, ou se converte e muda antes do decreto, depois vai ser difícil. Não é impossível, vai ser difícil. Cadê tá lá o Rock? Vou provocar ele um pouquinho. Rock, me diz uma coisa: o soldado que não aprende a manejar a arma, como é que ele vai só aprender quando começou a guerra? E daí? Aí já era. Né? Eu me lembro da terceira, acho que foi a terceira turma, me lembro que me falaram, não tive lá, foi para a Itália lutar lá. Meu tio foi da primeira turma, foi bem treinado. Foram atacar um forte, e tinha gente da primeira turma que eram bem treinados, e tinha gente da segunda e terceira turma que nem foram treinados. Maluco. E eles foram se arrastando com o cotovelo, arma atravessada aqui, no mais absoluto silêncio, sem acender um fósforo, sem uma luzinha nem nada, para atacar um ninho de metralhadora, uma coisa assim, dos alemães. E foram chegando. E ninguém sabe como os alemães descobriram. Dali a pouco, zunindo balas sobre eles. O que os treinados fizeram? Deitado, meia volta e vamos embora. Não deu certo. O que os não treinados fizeram? Levantaram, largaram a arma, largaram o sapato, começaram a correr e foram caindo. Irmãos, é isso. Ou nós estamos treinados antes do decreto, ou depois nós vamos largar a arma. Não saber nem abrir a Bíblia. Vão achar. Vai dar. Dá para ainda se preparar? Dá. Mas a senhora vai deixar bem claro. É quase impossível. Tanto que estes se tornarão os maiores inimigos da igreja. Um motivo, falta do preparo. Então, mas eu não ia falar sobre as 4 praias, tem que chegar lá uma hora dessas, né? O Anderson já está nervoso lá em cima, querendo colocar o PowerPoint. Deixa eu ver mais algumas coisas. Sim, tem mais algumas coisas aqui importantíssimas. Gente, olha só. A aliança do Vaticano não é com a Europa. Porque, como? Me explica, você que é inteligente. Como é que vai fazer aliança com a Europa? Está lembrando da Grécia? Falida, não está? É para ter pago as contas, essa semana não pagou? Cadê o euro? Gente, o euro está falindo. Eu li essa semana o Paulo Krugman, um dos maiores economistas do mundo, só o euro já está indo. A Europa, tem profecia de Daniel 2,43, né? Que profecia! Nunca se liga. A Europa é um conjunto de confusão que não estão conseguindo se estruturar nem se organizar. Como que vai fazer aliança com países que não se ligam? E os Estados Unidos é um país que de todos do mundo inteiro nunca esteve tão bem aliado aos seus estados. A tal ponto que a oposição dos Estados Unidos e os estados com governadores de oposição apoiam o presidente quando chega uma situação difícil. Com quem que o Vaticano pode fazer aliança? Tem que fazer aliança com alguém que é poderoso, com alguém dividido. Irmãos, tem uma notícia para vocês. Quando sai o decreto dominical, sai de lá, eles se dividem e vão à falência. A falência no mundo começa por lá. E tem mais uma notícia, eu quero animar vocês. Eu disse que o nosso assunto seria um enfoque econômico. Também não é difícil, sou professor de administração, então esse assunto eu posso ligar com certa facilidade. Olha só, quando vier o decreto dominical, nós já vimos aqui todos perderão emprego, etc, etc. Pior para os outros. Para nós tem pelo menos pão e água. Mas me expliquem qual será a razão
para Deus continuar abençoando a economia dos Estados Unidos quando emite um decreto contra o povo de Deus. E esse povo de Deus não tem mais o direito, aquele direito que Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, deu a Adão e Eva lá no dia em que eles caíram. Do suor do rosto obterás o teu pão. É proibido agora suar o rosto para obter o pão. Aliás, é proibido inclusive comprar. Aí eu pergunto, e eu estou me baseando, irmãos, em fatos do passado. Querem Sodoma e Gomorra? O que estava impedindo a destruição de Sodoma e Gomorra? Que aqueles 2 anjos estavam ali, vamos. Ló estava dentro. Não podemos destruir a cidade, você está dentro. Então, na medida que saíram, não tinha mais nenhum que não pudesse. E aliás, as perguntas de Abraão são elucidativas para nós entendermos aqui o fim dos tempos. Deus não permitirá que a economia do mundo vá à falência enquanto tiver servo dele precisando se alimentar do trabalho nas empresas e na economia por aí. Porém, quando por um decreto governamental isso for proibido, qual será a razão de Deus continuar abençoando aquela economia? Nenhuma. E a senhora White explica isso bem. Aí vira a ruína nacional. Então percebe o efeito político. Eu preciso correr, porque o tempo está andando muito. Queria falar mais sobre esse aspecto, mas não vai. O efeito político da aliança, que deve salvar o mundo. Tem que falar um pouquinho sobre isso, mais um pouquinho. Irmãos, a questão é a seguinte: nunca na história da humanidade o ser humano estava tão bem preparado, cientificamente, e economicamente, e politicamente, para ganhar dinheiro, como nos dias de hoje. Certo? Tem tantas coisas que se fabricam para comprar e vender. A grande virada do planeta foi na década de 90. Quanto tempo faz isso? Foi a última década do milênio passado. Tem alguém aqui que é do milênio passado? Quase todos. Nós nunca tivemos tanta pesquisa científica, nunca desenvolvemos tanta. As startups, por exemplo, startups são pequenas empresas de alta criatividade que criam produtos novos e em 2, 3 anos valem bilhões de dólares. Você quer um mundo melhor que esse? Onde você pode ganhar muito dinheiro se quiser? Tá bom assim, né? Gente boa. Questão. Tem uma outra questão aqui. Enquanto a economia do planeta e a ciência estão prometendo grande progresso, a corrupção, a imoralidade, o efeito climático, a violência, as drogas, a catástrofe da família, a educação, que é vamos dizer, a deseducação, etc., prometem, não tem futuro, está acabando. Nós temos toda a ciência, e com essa ciência nós produzimos, né, irmão Adair, os melhores medicamentos e equipamentos para salvar pessoas, e a idade média está aumentando, e com a mesma ciência nós fabricamos bombas atômicas para acabar com aqueles que continuam tendo um pouco mais de vida. Estou falando em ciência, mas há 2 semanas eu vi uma reportagem. O segundo negócio mais lucrativo do mundo é tráfico de drogas. O primeiro é armas. Armas dá mais dinheiro do que drogas. E aí prenderam um sujeito aí de um grupo de traficantes de Goiânia. Sabe o que eles faziam? O cara lá que dirige aquele grupo era um empresário de compra e venda de aviões. Fachada. Só fachada.
Porque na verdade ele usava os aviões para pegar droga e carregava 900 quilos a 1 tonelada. Ele levava para Honduras. E o que ele ganhava com essa carga de drogas era em torno de 50 milhões de reais a 60 milhões de reais por carga. O custo do avião usado, 3 milhões de reais. Olha a inteligência aqui, a astúcia. Levava o avião para Honduras, destruía o avião, queimava e os pilotos voltavam com o avião de carreira. Quem vai descobrir que isso é tráfico de droga? O piloto ganhava 500 mil a 700 mil reais para fazer guiar o avião. Tem futuro? Se esse é o segundo melhor negócio, vale a pena destruir o avião. Gente, aí que vem a questão. E agora, José, o que fazer? Gente, vocês conseguem imaginar a tendência disso? Se isso continuar piorando, dá para frear isso? Alguém tem condições de frear isso, de reverter isso? Não, essa altura não é só frear, tem que reverter, porque está tão ruim que se parar de piorar já não é solução. Tem que reverter. A grande solução é unir o planeta em torno de um grande projeto para mudar a tendência, ou seja, frear a tendência que está indo peral abaixo e fazer com que volte. Essa é a grande solução. E na semana passada, isso já vem há mais tempo, porém na semana passada está aumentando a proposta aos políticos. A solução é santificação do domingo. Porque por meio dele você junta todas as ideologias, junta todas as igrejas, junta os sindicatos. É o dia, né, onde todos estão mais ou menos parando. Junta os governos e os interesses. Quem está envolvido nisso? Grandes senhores e senhoras deste mundo. Aqui no Brasil tem um sujeito que chama Lula. Na Inglaterra tem um sujeito que chama Tony Blair, que é ex-primeiro-ministro, trabalha full time nesse projeto. Mário, esqueci o segundo nome, de Portugal, ex-presidente de Portugal. O rei da Arábia Saudita, que é um rei de um país muçulmano, estão envolvidos, eu citei alguns. Grandes personagens. Tem um que ficou fora. George W. Bush. Esse eles não querem. Ele não soma. Sim, porque alguém que saiu do governo jogando 2 sapatos na cabeça dele, não soma. Vocês lembram daquela figura? Tem que ler e fazer umas... Eu gosto muito de usar a ciência dos gregos. A ciência dos gregos hoje não é mais usada, a não ser para orientar o pensamento. A ciência hoje, estou fazendo um parênteses aqui, a ciência hoje é indutiva. Esse é o método científico indutivo. Naquele tempo a ciência era dedutiva. Eles tinham vários métodos de pensamento, eu uso esses métodos. A lógica, Sócrates, dialética, etc. E aí você consegue fazer ligações entre coisas que normalmente, se você não usar esse pensamento, você não liga, você não descobre. Então, você consegue expandir a compreensão das coisas. Por isso que a ciência dos gregos tem seu valor também, né? Não é infalível, tem que cuidar um pouco. E aí, vamos... o contexto é esse, gente. Eu vou resumir aqui, olha só. Nunca o mundo esteve tão bem preparado para faturar, para ganhar dinheiro. E também, ao mesmo tempo, nunca o mundo esteve tão próximo do abismo. Portanto, esse é o momento fulcral para aparecer um Salvador. Nós estamos pregando um, e eles estão pregando outro. Nós pregamos a vida de Cristo,
Eles pregam Satanás, claro que não dizem, é Satanás, mas não, eles não dizem. Os que são falsos nunca podem dizer tudo, óbvio, né? Você já viu um vigarista? Só, olha, eu tenho aqui um bilhete premiado, é falso, mas tu quer comprar um bilhete falso? O vigarista também não é tão burro assim, né? Satanás, muito menos. Então, essa é a questão. Na medida em que esta igreja for pregando com mais vigor a salvação do planeta pelo projeto de Jesus Cristo que ele passou a anunciar lá, Adão e Eva, nós estudamos há pouco, e que é preciso que as pessoas se convertam, e que entra a grande controvérsia entre o sábado e o domingo. Essa é a grande controvérsia. Tem outras, mortalidade, imortalidade, família, etc. e tal, tem outras, mas essa é a maior. E na medida em que essa testemunha for realmente convincente e fundamentada, sabe qual é o risco? O risco é a queda de Babilônia. Não, isso não é o risco, essa é a realidade. Então é preciso evitar que esse povo pregue. E agora vocês veem por que as pragas depois. Que na medida em que o mundo inteiro, e olha só, gente, a igreja, o mundo inteiro saberá, todos os que estiverem vivos saberão a distinção entre a verdade e a mentira, entre o domingo e o sábado, e especialmente as 3 mensagens angélicas, e a 4ª mensagem da Apocalipse 18, versículo 4, terão suficiente conhecimento para tomar decisão. Não vai faltar conhecimento. Todos os seres humanos terão. E quanto tempo vai levar para explicar isso para todos? Eu também gosto um pouco de matemática. Fiz um cálculo de regressão, de análise de regressão geométrica. Isso não justifica nada, isso que eu vou falar agora aqui. Não é prova de nada, é simplesmente uma ilustração. Só serve para ilustração. Não é que vai ser assim, certo? Mas vamos supor que ocorra a sacudidura na igreja, que sobra um só fiel no mundo. E esse um começa a pregar. Quanto tempo leva? Com o poder do Espírito Santo. Eu não vou demonstrar tudo aqui, porque daí leva um pouco mais de tempo. Mas suponha o seguinte, essa é a hipótese. A matemática, a hipótese é a seguinte. Suponha que ele pregue por dia para 20 pessoas. É pedir muito para quem tem o poder do Espírito Santo? Pedro pregou não sei para quanto, só sei que batizaram 3.000. Mas esse só prega para 20. Não é pedir muito, né? E vamos supor que um aceite. É pedir muito? 20 de um? 5%? Não é pedir muito, certo? No dia seguinte são 2 que pregam, para 40. Quantos séculos leva para eles pregar para todo mundo saber e tomar a decisão, sim ou não? 29 dias. Não dá um mês. É fácil. O poder do Espírito Santo é fácil. Certo? Eu uma vez fui pregar em São Paulo, comecei a fazer um cálculo para ver quanto tempo leva para pregar para toda São Paulo, 18 milhões, grande São Paulo, 21 dias. E daí eu continuei fazendo o cálculo, em menos de um mês, isso se espalha para o mundo todo, desde que sempre o outro entre, para continuar pregando. E prega um pouco que ele sabe, não precisa mais que isso. É impressionante. O tempo, a velocidade que vai levar isso. Bom, irmãos, eu quero ler aqui um trecho. Está em Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos. Esse livro é fantástico, leiam esse livro. Quando vier o decreto dominical, já vou começar a terminar sobre essa introdução, que está bastante longa, né? Essa é importante. Eu acho que até a apresentação das 4 pragas vai levar menos tempo que a introdução. Eu até acho isso. Mas não garanto. E a igreja? Quando vier o decreto? Vamos fechar a igreja, isso é óbvio, né? Você acha que vem o decreto dominical? Nem comprar e vender poderemos, nem ter documentos, nem emprego, etc. Não, mas reunir vocês podem. O objetivo é justamente evitar a pregação. Não, óbvio que eu vou fechar aqui, eu vou fechar a missão. Aliás, eu vou fechar tudo.
o que tem de organização da igreja. Isso é puxar tudo. E vocês que trabalham na missão já vão pensando, se foi o emprego de vocês. Mais 8 horas para fazer outra coisa. Calculem. Por mês dá 40 horas, né? Por ano, bom, é só calcular. Dá milhares de horas por ano. Isso é um tiro no pé, gente. Não tenham medo do decreto. O decreto é um tiro no pé de Satanás. É uma quantidade enorme. Serão milhões de pessoas liberadas para pregar, com o poder do Espírito Santo. Mas o que Satanás vai lá diz para ele não fazer a loucura essa? O que mais ele vai fazer? Me digam. Ele está perdido, ele está encurralado, ele não tem outra opção. Ele tem que fazer alguma coisa. O que ele quer, gente, é que a igreja fique morta. Isso é bom para ele, isso funciona. Mas o decreto não funciona. Aliás, vamos estudar na lição 5 ou 6 o decreto de morte no tempo de Esther. Sabe o que deu? Aliás, também, pastor Hugo, eu queria ter aqui a tela hoje aqui na frente, porque daí dava para ilustrar. O pastor Hugo disse uma coisa fantástica, que está escrito, começando as pragas, nenhum servo de Deus morre mais. Nenhum. Por quê? Bom, deixa para lá. Eu estou achando muitos caminhos. E aí eu pergunto para vocês, acabou a igreja Adventista Sétimo Dia, né? Acabou a organização da igreja do YouTube? Não. É o contrário. Vocês querem ver? Vou ler 2 passagens para ler sobre isso. Essa aqui está escrita em Testemunhos para Ministros, página 300. Se alguém quiser, tem um esquema. O esquema não é isso aqui. O esquema tem 40 páginas. Permiti-me dizer-vos que o Senhor trabalhará nesta última obra de modo muito fora da comum ordem de coisas e de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano. Agora vocês vão ver o que está escrito aqui. Deus usará meios e maneiras pelas quais se verá que Ele está tomando as rédeas em suas próprias mãos. Basta isso. Irmãos, não que os homens são falhos, etc, tal, que os homens não possam. Deus dirige a igreja por meio dos homens. Mas quando os homens forem proibidos de dirigir a igreja, Ele se agora comigo. Ele tomará as rédeas em suas próprias mãos. Tu imagina a competência. E de que maneira ele fará isso? Você vai ser profeta, agora você vai. Lembra do Felipe? O Felipe lá Felipe, vai para o caminho de Emaús, acho que é isso. Aí ele foi. Assim é fácil, né, trabalhar. Agora caminha do lado daquela carruagem. Ele foi. Daí ele escutou o sujeito lá em cima lendo Isaías 53. Daí ele já desconfiou. Tu está entendendo? Não estou entendendo. Se ninguém me explica. Posso te explicar? Então explica. E depois que tudo aconteceu, etc., o sujeito se converteu, assim por diante, o que aconteceu com o Felipe? Vocês lembram? O Espírito Santo levou ele para os outros. É assim que vai ser. É uma coisa impressionante. Eu quero estar vivo para participar disso. Vai ter que orar muito. Também não vai ser assim, que beleza. Só nós. Não. Vai ser dramático. Mas vai ser entusiasmante. Bom, por favor, coloque ali joga as pragas lá. Que nós vamos nos deliciar um pouquinho. Deliciar não. O que eu fiz de errado? Já estou. Opa! Bom, vai ter uma sacudidura, né? Vocês estão vendo? Ok. E falar um pouquinho sobre nova ordem mundial. Você sabe o que é a nova ordem mundial?
A nova ordem mundial já começou, em 1991. Antes havia a ordem da bipolarização entre Estados Unidos e União Soviética, né? Era aquela tensão. Vamos falar muito sobre isso. E aí caiu a União Soviética, cadê a bipolarização? Sumiu, né? Agora é a nova ordem mundial e ela está em construção. E um dos projetos na nova ordem mundial é salvar o planeta da sua tendência, como eu já falei antes, via a santificação do domingo. Talvez um dia eu pregue aqui só sobre esse aspecto via santificação do domingo. Tem muita coisa importante escrita nos documentos do Vaticano que eu tenho comigo. Então está aqui, isso daí, né? Vamos adiante. A senhora vai escrever sobre isso. Haverá um laço de união universal, uma grande harmonia, né? E eles vão se entusiasmar. E esse haverá, está errado agora. Está havendo. Foi escrito um tempo atrás. Já está havendo. Um entusiasmo. Vai dar para salvar a globalização. Esqueci de dizer esse nome, né? Globalização é a transformação que já está em acontecimento do planeta num gigantesco supermercado de produção e venda para ganhar muito dinheiro, né? Então nos últimos dias vai haver uma oposição ao povo de Deus, porque esse povo está dizendo não é por aí. Bom, os efeitos das pragas, efeitos devastadores sobre a economia, a ciência, o sistema de poder, sobre a moda, o alimento, a sociedade. Agora descobri que tem outro lá. Se vocês quiserem olhar aquele lá, pode olhar também. Só eu vou olhar aquele? Bom, gente, aqui então tem uma esqueminha. A igreja morna deixa de ser morna. Ou isso aqui de baixo nunca chega. Está deixando nesse momento já de ser morna. Isso já faz algum tempo. Ou seja, a testemunha verdadeira, que é Jesus Cristo, está levando as suas testemunhas a pregarem direto, claro e direto, sem rodeios, a mensagem. Aí vem uma sacudidura dentro da igreja, sai o joio, e acontece tudo ao mesmo tempo isso aqui. O revivimento da reforma se completa, já vem de antes, o poder do Espírito Santo é derramado, vem o alto clamor de sai dela, povo meu, ao mundo, aí vem a grande controvérsia, tudo ao mesmo tempo, e o refrigério. Sabe o que é o refrigério? Talvez muitos não saibam. O refrigério, você vai sentir que Deus está do teu lado. Tipo assim, você fez uma oração e curou alguém. Você vai pensar o que? Não, pai, isso é meu. Você vai perceber que Deus está contigo. Nitidamente. Isso se chama refrigério. Gostoso. Refrigério, gostoso, muito bom. Agradável. É legal, né? E aí está. E termina. E Deus diz lá, está feito. Ou seja, eles completaram o trabalho. Explicaram para todos. E todos decidiram, ou sim, junto com Jesus, ou não contra Jesus. Claramente, todos têm consciência da decisão que tomaram. Não como hoje. Então teremos 2 grupos. Hoje são 3 grupos. Os que já decidiram, os a favor, os que já decidiram contra e os que não sabem. Que ainda estão em cima do muro. Aí começam as pragas. E agora vamos ter que ler aqui Apocalipse 16. Por favor, se está aberto, se não está, abram Apocalipse 16, as 4 primeiras pragas. Um dia falarei aqui sobre as 3 últimas, que tem um enfoque um pouco diferente. E curiosamente, a 4ª praga e a 5ª praga são contraditórias. Vocês já perceberam que eu gosto desses? Antes dele. Tem muita coisa interessante aqui. Já perceberam que a 4ª e 5ª praga se conflitam entre si? A 4ª praga, o sol aquece muito, ilumina a terra de um jeito espetacular. E a 5ª praga, uma escuridão sobre Roma, sobre a Babilônia. Sendo que cada praga continua, né? Contraditório, né? Só Deus para fazer uma coisa dessa. Bom, então vamos ler agora. Muito interessante o que está aqui. Apocalipse 16, nós vamos ler até o versículo 9. Ouvi vindo do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra,
e aos homens portadores da marca da besta e adoradores de sua imagem, e sobre eles vieram úlceras malignas e perniciosas. Vamos para a segunda praga. Segunda praga, só um versículo. Derramou o segundo a sua taça no mar, e esse se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça sobre os rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu és o que eras, o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas. Lembram que todos serão profetas? A senhora vai falar que milhões de nós morrerão antes do fechamento da porta da graça. E desses profetas e dos anteriores, também sangue lhes tens dado a beber, serão dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Irmãos, aqui está a ligação entre o contexto do alto clamor e as pragas. Já vou ler a quarta praga. A ligação é a seguinte. A ligação está nas palavras de Jesus quando ele esteve aqui na terra. Eu vim para uni-los como uma galinha junto aos seus pintinhos, e vocês não quiseram. Eu vim para o meu povo não quis. Agora, o povo de Deus está dando uma mensagem de esperança, de salvação. O mundo não quis. Pelo contrário, matou aqueles que trouxeram a mensagem. Agora vão ter sangue para beber. Essa é a ligação. Não é a única, mas é a principal. A quarta praga, vamos ler ela e daí vamos entrar lá. Onde é que eu estou aqui? Quarto flagelo. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram e com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem a autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Nós vamos agora avançar aqui. Então já falamos sobre isso, até que sacode tudo, né? Vamos lá. A sacudidura. Irmãos, aqui diz o seguinte: sacudidura vem porque membros da igreja, pastores, ganharão coragem e poder do alto para pregar a verdade nua e crua e direta. Está lá escrito: testemunho direto. A testemunha verdadeira, que é Jesus, levará as pessoas a pregar com poder. E aí, o significado disso: a terra estará cheia do conhecimento da salvação. Todos saberão. E aí vem as pragas. Quais são as pragas? Primeiro, úlceras. Segunda, sangue no mar. Não todos os mares, e nem a úlcera em todos. Terceira, sangue nas fontes das águas em rios. Não todos os rios. Quarta, sol muito quente. Quinta, escuridão sobre Babilônia. Sexta, Armagedão. Sétima, destruição total do planeta. As últimas três nós vamos estudar num outro momento, num enfoque diferente, também como esse. Mas, irmãos, aqui está um resumo do contexto. Parece, irmãos, lembram que na Bíblia tem um texto escrito que quando andarem dizendo, atenção assim, a paz e segurança, qual é o desfecho? Repentina destruição. Aqui está o texto da senhora White, explicando aquele texto da Bíblia. Vocês querem ver? É impressionante. Parece estar se apoderando do mundo, em muitos sentidos, uma intensidade qual nunca antes se viu. Tem algo, mas o que é essa intensidade? É o movimento pela santificação do domingo para salvar a globalização. Todo mundo se unindo, é isso. Nos divertimentos, no ganhar dinheiro, nas lutas pelo poderio, na própria luta pela existência, há uma força terrível que absorve o corpo, o espírito e a alma.
Já está tudo dirigido por isso. Em meio a essa corrida louca, Deus fala, e Ele ordena que fiquemos à parte e tenhamos comunhão com Ele. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E quando vier o decreto dominical, está lá em Daniel capítulo 11, ou bem no início do 12. Deus se levanta. Irmãos, isso é bom para a nossa vida. Deus se levanta para socorrer o seu povo. Agora vem as úlceras malignas. Mas eu vou passar bem rápido essas úlceras malignas, porque daqui a pouco está na hora de almoçar. Bom, isso aqui são fotos, é pior do que, vai ser pior do que isso, né? E isso não é muito digesto. Vamos passar rápido sobre isso daqui? É pior ainda. Eu falei, eu acho que as 4 pragas vai ser mais rápido do que a introdução do assunto, né? Que cada coisa estranha. Esse é o mundo que a gente vive. A introdução mais longa que a explicação total. Bom, olha só. Sobre o que caem as pragas? Na primeira praga, sobre o Deus do corpo. Vamos mostrar. Conheceram o Kim Mano? Morreu, né? O que ele quis ser? Ele quis ser como o marido da Barbie, aquele boneco. Esses dias eu vi um outro sujeito que era ocidental e brasileiro. Ele fez várias operações e passou a ser japonês. Mas um japonês meio estranho, feio. O cirurgião plástico não era. Você, eu acho que isso nem é possível, né? Ele ficou horrível. O culto ao corpo. Úlceras. Tá bom? E olha só. A doutora Daí vai se divertir nessa época, né? A ciência pesquisando para resolver o problema. E as úlceras vão surgindo. Isso dura um ano. Essas pragas. As úlceras duram todo um ano. As outras pragas duram menos tempo. O período de duração das pragas, todo ele é um ano. Está Apocalipse capítulo 18. As úlceras surgirão uma aqui, outra ali, etc. Então, um negócio meio estranho, diferente, não cura. Úlcera dentro do corpo, úlcera lá fora, úlcera no olho, etc. Úlceras diferentes. Um tem um tipo, outra tem ardidas, incuráveis, e obviamente a ciência estará pesquisando. Gente, o mundo ainda está funcionando nessa época, certo? O mundo ainda não foi, o funcionamento da economia ainda não foi destruído. Isso deixa para a terceira praga, segunda e terceira. Os laboratórios estão funcionando, tem energia elétrica. Os celulares ainda se comunicarão, a televisão ainda transmitirá informações, né? E aos poucos vai surgindo úlcera aqui, ali, etc. Não sei quanto tempo para vir a segunda praga. Isso eu não sei. Mas a ciência não vai conseguir fazer nada. O evolucionismo vai levar uma cacetada agora bem grande. E o culto ao eu e ao corpo, que é o principal Deus hoje, vai levar a sua surra da parte de Deus. Não se preocupem com úlceras. Vocês aí, todos estão aprendendo, não se preocupem, o povo de Deus. Né? Segunda praga. Mar se transforma em sangue. Não todos os mares. Tudo morre nesses lugares. Que mar se transforma em sangue? Suposição, pela lógica. Provavelmente o Mediterrâneo, onde tem intenso tráfico de negócios. Agora Deus vai acabar com os negócios do mundo. Provavelmente o Oceano Atlântico, que tem um tráfico de transatlânticos, levando suas cargas, né, pelo mundo afora. Navios de turismo, você gasta bastante dinheiro. Onde tem jogos, onde tem todo tipo de distrações, muitas delas nem são lícitas, bebidas, etc. Acabou. Já.
Vocês conseguem imaginar um transatlântico navegando no sangue? Funciona? Alguém pode imaginar o fedor que vai ter no planeta quando isso começar a apodrecer, quando os micro-organismos fizerem o seu trabalho? É sangue de morto? Eita, planeta fedido vai ser esse. Gente do céu. Gente, acabou a economia do planeta. A globalização é o quê? Afinal de contas, se não é troca de mercadorias entre os países do mundo inteiro. Perceberam onde atinge? Para entender isso aqui, basta ler e estudar as pragas do Egito. É a mesma lógica. Deus aqui está atingindo os altos valores da humanidade, onde a humanidade acredita, e aquilo que o domingo quer salvar. É devastador. Mas esperem para vir a terceira praga. E lá vem ela. Bom, está aqui, perda de patrimônio, etc. É pânico agora, né? E agora sangue nos rios e fontes das águas. Tem um filme que eles cometeram um erro. Bom, é um filme sobre os eventos finais, etc. Tal, onde a pessoa abre a torneira e sai sangue. Não vai sair sangue da torneira, não. Sabe por quê? Porque as hidrelétricas não vão funcionar mais. Agora o planeta entra em escuridão. Como é que as turbinas de Itaipu vão gerar energia com sangue? Me explica. Acabou a televisão, acabou o celular, acabou a energia elétrica. Aliás, acabou a produção industrial. Já o mundo estará em depressão, será a terceira depressão. A segunda depressão foi em 1929, ninguém esteve lá para ver, e eu li sobre isso. Gente, pessoas, mães chorando na rua, seus filhos morrendo de fome. Essa foi a segunda depressão. Dá para imaginar a terceira? Mas as coisas ainda funcionariam, porque ainda tem energia elétrica. Agora terminou. O mundo está totalmente dividido. Não tem como esse daqui nessa casa se comunicar com aquele do lado. E não vai sair sangue da torneira dele porque não tem bombeamento. Não tem energia mais. Acabou. O hospital talvez ainda tenha um pouco de energia de óleo para fazer funcionar o gerador elétrico a óleo. Mas dali a pouco isso termina. E os caminhões não vão trazer óleo porque não vai ter mais óleo. Não vai mais poder produzir óleo. Aliás, atentem bem para o que eu vou dizer agora. Irmãos, está tudo virtual, certo? É ou não é? Você transfere o seu dinheiro por meio do celular, certo? E agora? Como é que você vai tirar dinheiro ou transferir ou fazer o quê? O virtual você foi. Ainda no tempo do papel isso funcionaria nessa época. Agora não mais. Toda a economia do mundo está virtualizada. Está tudo em memória do computador e o computador não funciona mais. Estou vendo o efeito dramático, devastador sobre a economia do mundo. Por quê? Por causa do decreto dominical. Mataram seus profetas que tomem sangue. Se conseguirem tomar, irmãos, morrerão milhões ou bilhões de pessoas. Vocês conseguem imaginar a fedentina do planeta? Animais morrerão e vão para a quarta praga. Ainda aqui, aliás, agora vamos ver uma foto aqui bem interessante. Conhecem? A hidrelétrica aqui de Juízo, isso aqui, dá para iluminar todo o bairro Modelo. Quero ver isso aí funcionar com sangue. A quarta praga, aqui é o sol superaquecido. Alguns dizem que ele vai aquecer 7 vezes mais. Isso não é verdade.
A temperatura média da Terra é 14,8 graus. Se o Sol aquecer 7 vezes mais, ele vai a 100 graus. A 100 graus a água ferve e nós morremos todos. A temperatura da Terra deverá chegar a um ponto tal que vai ser muito difícil de sobreviver. Sei lá, 60 graus, sei lá. Ela vai ficar bem quente. E aí, vamos. O campo será assolado, tudo, os animais morrerão. E sabem o que os seres humanos vão comer? Carne podre, que vão jantar no chão, porque as plantas morrem todas, frutos não tem mais, hortaliças não tem mais, armazéns não tem mais. Assim como foi em 1962, lá no desastre aéreo do Chile, onde tiveram que comer a carne do próximo que morre. Se eu estava muito mal, eu já sabia, a hora que eu morrer, eles vão pensar em me fatiar, secar no sol e comer. É assim que eu penso. E nós temos pão e água. A senhora vai te explica também uma outra coisa. Se você armazenar alimento para esse tempo, eles vão procurar te matar. O pânico por alimento vai ser coisa louca. Certo? Você consegue imaginar alguém com fome? No limite da fome? Se você tiver um pãozinho na tua mão, qualquer coisa, Deus vai te mandar pão em algum lugar. Por isso que você vai sair escondido. Aliás, nesse tempo, vocês imaginem na segunda praga, o mar em sangue. O mar se torna escuro, sangue de morto, certo? A terra aquece, absorve. Se foi as correntes marítimas do mundo que mantém o clima funcionando, a terra aquece, as geleiras derretem e o mar sobe dezenas de metros. Por que será que Deus disse quando vier o decreto dominical, subam para os montes? Vai ser o lugar mais seguro, por dois motivos. Um, que é o lugar mais seguro mesmo, e segundo, porque está se aproximando da volta de Cristo. Já está pelo menos alguns metros mais próximo. É a lógica da ciência divina, né? Irmãos, e sabem quais os bichos que não vão morrer? É fácil saber. Os corvos, que comem carniça. Esses se multiplicarão nesse tempo, a tal ponto que está no Apocalipse, não vou ler aqui, está faltando tempo, a tal ponto que depois que Jesus for embora conosco, vai ser o festival das aves. Lembra que está escrito isso lá? Eles vão comer carne de reis. Os corvos sobreviverão. Ao contrário do que diz a teoria evolucionista, que as baratas parece que nunca morrem, não, são os corvos. Se alimentarão da carniça do mundo, do fedor desse planeta. Irmãos, até eu acho que estou vendo assim, nós saindo da nuvem, fazendo assim. Você acha que não vai cheirar? Essas são as 4 primeiras pragas. Que vai ser bom sair daqui. E também nesses dias os vagabundos estarão procurando aqueles que deram estudos bíblicos. Cadê eles? Não tem mais. Aliás, vão te encontrar. Você que gosta de dar estudo bíblico, vão te encontrar sim. E você também não vai jogar fora a Bíblia, certo? Você provavelmente vai fugir por aí, vai levar ela junto. E vão chegar, fulano, Davi, né? Guilherme, eu sabia que não era Davi, mas arrisquei. Guilherme, me explica a Bíblia. Eles não terão vontade de se salvar e sim de escapar da situação que eles sabem muito bem, porque antes foi tudo bem explicado. Eles estarão fazendo exatamente o pedido que Judas fez a Jesus Cristo. E depois foi sem enforcado. Dramático. Vai ser dramático. Bom, aqui terminou e eu vou concluir. Irmãos, tenho que ler Apocalipse 17 para a nossa conclusão. 17, versículo 14. Pelejarão eles.
esse movimento aí, contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com Ele. Amém. Nós somos os vencedores.